a prioridade é salvar os clubes pequenos e federações, é priorizar os clubes da primeira divisão? Quem que tem a preferência da CBF? Bela pergunta. A chamada escolha de Sofia. Olha, Capelo, deixa eu lhe dizer, a CBF ela é responsável pela organização do sistema do futebol. São 700 clubes inscritos, 557 em atividade, é uma cadeia produtiva que envolve mais de 53 bilhões de reais, 0,72% do PIB brasileiro, são centenas de milhares de jogadores, de profissionais de todas as áreas, trabalhadores de todos os tipos, que faz com que nós da CBF, articulados com as federações e os clubes, compomos um sistema. E esse sistema tem que ser preservado a todo custo, mesmo em momentos de crise dramática como aquela que nós estamos vivendo. O que nós pensamos? Como é que nós vamos sair dessa crise? Então, todas as decisões que serão tomadas, e algumas delas foram tomadas hoje pelo presidente Caboclo e toda a direção da CBF, outras tantas na semana passada. Quando iniciou a epidemia, nós resolvemos suspender os campeonatos. Todas as decisões são tomadas com muita segurança e sensatez, pensando como vai ser a porta de saída. E essa porta de saída tem que ser pensada no sentido da preservação máxima. Quando nós colocamos que a CBF tem a responsabilidade de assegurar o funcionamento desse sistema, isso já acontece antes da epidemia. Ou seja, o ano passado nós investimos 537 milhões de reais no futebol brasileiro. Nós pagamos ao governo federal 170 milhões de impostos. Ou seja, a CBF é muito mais um banco de fomento do futebol do que um BNDES, que é um banco de financiamento do futebol. Se por acaso, com aquilo que foi apresentado na aprovação de contas da CBF há algum tempo atrás, no mês de março, com toda a transparência, e nós pecamos também pela transparência, que levou à ideia de que a CBF estava nadando em dinheiro. Não ficava claro para a sociedade de que aquilo tem parâmetros, tem expedientes, tem compromissos que têm que ser saldados no decorrer do período. A CBF não é uma instituição privada que tenha bônus e dividendos a serem distribuídos entre os seus. Se ela investiu 537 milhões, isso significa que ela pretendia gastar outro tanto ou mais no ano de 2020 e se preparar para 2021. Então, todo o movimento que a CBF vai ter que fazer, vai ter que pensar na preservação do sistema como um todo. Por que o presidente Caboclo, depois de muito pensar, analisar, trazer as contas, decide divulgar o pacote no dia de hoje? Porque a Série C e a Série D dependem fundamentalmente da realização dos campeonatos da C e da D, que são praticamente bancados pela CBF. Em torno de 100 milhões de reais são investidos para que a Série C e a Série D possam existir. Mas os clubes da Série C e D não têm uma cota de participação. Portanto, sem a realização do campeonato, eles ficam praticamente sem nenhuma fonte de recursos para poder subsistir. Quando nós sairmos da epidemia e a epidemia tiver que iniciar os campeonatos da C e da D, particularmente, se os clubes não tiverem uma sustentação mínima, eles não estarão mais presentes para poder disputar essa nova fase. Então, o presidente Caboclo, juntamente com a área financeira, falou: nós temos que dar um recurso para que eles possam sobreviver e, quando houver a retomada do campeonato, eles continuem existindo. É claro que é menos do que os clubes precisam, mas por não ser um banco de investimento com linha de crédito, ele poderia dar aquilo que não comprometesse depois a realização do campeonato. Como é que foi feito, Capelo, essa destinação de recursos? Da seguinte forma: nós analisamos na área de registros
quanto que é o salário dos jogadores, operamos a média, e a média da Série C é em torno de R$ 96 mil por mês, pagamento do salário dos atletas. Em 2 meses, 200 mil. Foram oferecidos 200 mil para que os atletas pudessem ser mantidos nesse período. Da Série D é um valor menor, foi oferecido um valor correspondente. Tudo em cima de planilha em relação ao salário dos trabalhadores. Em relação ao feminino, da mesma forma. E eu estava vendo aqui, Campelo, um dado interessante, porque você fez uma manifestação no começo. Aqui, ó, presidente do Santa Cruz comemora auxílio da CBF aos clubes da Série C. E ele é o coordenador da Série C. Então, ele é o porta-voz da Série C que elogiou essa atitude inédita da CBF. Aí nós temos, após o manifesto da CBF, Goleiro, que é o coordenador que organizou o manifesto da Série D, vibra e diz o seguinte: é uma manifestação inédita. Ou seja, a CBF toma todas as medidas que correspondam àquilo que é necessário e possível. Claro que, como disse um membro da Série C, puxa, seria muito bom que fosse mais. Bom, mas se fosse mais, é possível que a gente já estaria comprometendo uma parte dos recursos que são destinados ao funcionamento do campeonato da Série C e da Série D. Então, eu queria só explicar, desculpe o alongamento, mas explicar um pouco o mecanismo, o modelo, tudo como é analisado, e não é feito a partir de uma manifestação populista. Vamos agradar os clubes, vamos soltar dinheiro, a CBF tem muito recurso, por que ela não dá mais? Não é assim. Tudo que nós temos em caixa, Kleber, Galvão, Capelo, são provisionados, são aplicados naquilo que é necessário para o fomento do futebol e que necessitam dos recursos da CBF para que esse futebol aconteça.